Esse corte é patrocinado pela Quantum, uma solução que você precisa para a tua qualidade de vida. Escaneie o cupom e tenha 20% de desconto no site todo. Lendo um pouquinho sobre a sua história, é uma coisa assim inacreditável, né, cara? Porque você é de Guadalajara, estava contando aqui pra gente que veio de uma família com três irmãos? Somos três irmãos, somos quatro. Né? Três irmãos. Pais muito jovens, estavam ali fazendo faculdade enquanto vocês estavam na infância. E muito cedo, com 14 anos, você vai para a Espanha. Como é que foi? Por que você foi para a Espanha? O que você estava buscando? Você foi com seus pais? Como é que foi que deu a sua carreira para, com 18 anos, você montar já a sua empresa? Bom, primeiro, um grande prazer estar aqui com vocês, cara, tá? Eu sei que vocês... não apenas no futebol, mas em todo o contexto da parte cultural, vocês estão manjando muito e por isso que aceitei. Obrigado, viu? Pô, que isso, uma honra para nós. Eu acho que assim, o peso que tem meus pais dentro de minha construção hoje, como ser humano, como um profissional, é muito grande. Apesar de meus pais ser separados, meus pais se separaram no 2000, eu acho que, e sempre o pai faz falta, a família completa faz falta. Ninguém pode falar, olha, eu já era adulto e ainda mesmo assim senti isso. Então, todas as famílias que eu acredito que são um pouco quebradas de alguma maneira, ou alguém que não conhecia o pai, ou até quem perdeu a mãe muito jovem, existem vários tipos de casos, sofrem de alguma maneira. Eu acredito que as rupturas também de país, eles trazem um rasgo psicológico muito forte. Eu comparo um pouco essa situação da família. Eu vou explicar o porquê. Quando você sai na época de tua vida, os seres humanos nos movimentamos de 7 em 7 anos. Então pensa, você tem até os 7 anos, você está em tua infância, você está criando uma personalidade de você se voltar um alguém. Claro. Quando você passa dos 7 para os 14, na adolescência, é um ponto muito importante onde aquela construção que você faz, principalmente de você se adaptar ou entrar dentro de uma sociedade, seja dos amiguinhos, dos amigos de adolescência, ele faz uma formação de autoconfiança para cada um de nós. Pensa eu nos 14 anos, meus pais têm que mudar de país para a Espanha, para Barcelona, sendo meus pais, porque receberam uma proposta. Meus pais são antropólogos, os dois, antropólogos e psicólogos. Então, quando eles se mudam para lá, meu pai recebe uma proposta. Só que você deixa tudo para trás. Deixa todos os teus amigos que você construiu na tua infância. Deixa a música com a que você escutava na época. E aquela música que eu escutava na época, para mim, era a melhor época. Eu escutava Billy Idol, eu escutava Def Leppard, eu escutava The Scorpions, Van Halen estava no máximo. Então, até me arrepio de cada vez que eu falo dessas bandas, porque elas trouxeram um significado muito grande. Então, quando eu viajo com meus pais, toda a minha família, apenas com uma mala, cada um, ou 2 malas, na verdade, cada um, e ficamos quase um mês dentro de um hotel até que meus pais se estabilizassem, encontrassem realmente o lugar onde íamos ficar. A única coisa que você tem, quando você é criança, uma ligação com teus amigos, que era a música, porque não existia na época, estou falando de 1984, não existia naquela época a internet. Então tudo era carta. Então você escreveu uma carta que ia chegar um mês, 20 dias, um mês. E essa que chegasse essa carta de volta, eram 2 meses. Ou seja, então pensa como isso afeta emocionalmente as relações. Então, eu acredito que, por um lado, ele me marcou muito como um ser humano, justamente de ter quebrado uma situação muito forte, inclusive deixar a minha família, a todos de minha família por muitos anos, porque era uma época também que ninguém viajava assim, por exemplo, pegava um voo para a Europa e simplesmente falava, eu vou aqui para Barcelona. Entendeu? Ninguém. Sim. Era muito difícil. Então, por exemplo, meus voos eu vi depois de 5 anos, meu tio depois de 6 ou 7 anos. Então, não era fácil. Então, quando você constrói, a música ela se volta
uma parte de você onde é como se fosse um salva-vidas. E eu acho que a partir desse momento, quando eu entendo que essa conexão musical que eu tenho, emocional, com meus amigos e com as lembranças que eu trazia, essa salvação me faz entender que eu estou em um bom lugar, que é Barcelona. Porque era um lugar onde eu poderia não ver meus amigos, minha família, mas as bandas estavam começando a chegar aí. Então eu via as cartazes The Rainbow, do AC/DC, eu via os cartazes aí do Deep Purple, via os cartazes aí do Def Leppard, do Scorpions, que foi o meu primeiro show que eu assisti. Então, entendeu? Em Barcelona. Então, entende a relação, como ela pode vir a afetar de uma maneira tão séria para qualquer adolescente, eu acredito. Nessa época, você já sabia que ia trabalhar com música? Não, mas eu sabia que eu queria fazer parte disso de alguma maneira. Só que eu não conhecia ninguém no meio da música. Então, quando a minha janela se abre, realmente quando vou naquele show de Scorpions. O que aconteceu lá? O que acontece? Eu tinha feito um acordo com meu pai que se eu poderia lavar carros, eu já tinha feito isso lá no México, eu lavava carros na rua, eu tinha um baldinho com outro com sabão e limpava e controlava. E com esse dinheiro eu pedi para que eu queria ir ao meu primeiro show e foi com essa grana que eu fui comprei meu ingresso para assistir os Scorpions por primeira vez. Eu lembro quando cheguei naquela arena, Palácio dos Deportes, chama, eu cheguei e, cara, ver as camisetas, o merchandising, sabe? Aquelas camisetas com aqueles caras jovens e adultos e tal, com aquela camiseta, nunca tinha visto isso. Sabe, parecia aí você entrar numa igreja do rock. Uhum. Aí, de repente, você entra e vê o backdrop que na época era, sabe, Scorpions, aí você... Aquelas revistas que eu comprava quando eu era adolescente, eles pareciam que tomavam vida. Cores se voltavam real. Nossa, que legal, da hora. Você tá entendendo? Eu enxergava, eu pegava os vinil e olhava aquele vinil e sonhava, imaginava como seriam os caras. E de repente eu estava entrando numa arena onde ele ia se voltando uma realidade. Então eu via as luzes que eu tinha visto nas fotos. De repente eu via aquela grade e as pessoas, sabe, daquele jeito como eu me imaginava. E eu com aquela camarinha, sabe, de rolo, tentando... Aí, quando saem os Scorpions... Quando você vê que aqueles caras Existem, né? É uma coisa muito louca. Cara, são seres humanos. Sério, eu sei exatamente o que é uma isso. sensação que hoje as pessoas não têm mais a oportunidade de viver, porque o celular trouxe uma proximidade. Uma proximidade, ao mesmo tempo numa realidade, porque você não está aí. Muita gente não está vivendo isso. Convive. Eu acho que até tem gente que hoje não está fazendo mais sexo. Porque, sério, é louco, porque eles têm no celular, aí tem tudo, e plá, e pronto. E se acabou e não tem mais sexo. E ninguém sabe o gostoso que é pegar um abraço, um beijo, a conquista, babá. Não é verdade? A relação humana, a pele, sabe? A mesma coisa, eu acredito que é quando você vai a um show, eu tenho a mesma sensação. Parece muito romântico, mas é verdade. Sentir na pele o som, a guitarra, sabe? Ver aquele cara que fala assim, esse cara é assim, realmente. Sabe? Como você vê na revista. E quando eu vi isso, eu estava do lado, assim, me lembro do Matias Jabs, que passou a vida e me voltei amigo do cara. Depois eu viajava do lado do cara, eu me falo com ele por WhatsApp, entendeu? É muito foda, né? E aí você saiu dali, sua vida andou. Andou, eu era um moleque, né? Tinha 14 anos, 14 já para 15. Eu era muito rebelde na escola. Claro, eu era um cara que não me adaptava, os espanhóis não me aceitavam, porque eu era um latino. Eles não conheciam preconceito pra caralho. Mas assim, era preconceito o dia todo. Era tipo bullying, assim. Era na rua, no metrô, na escola, o professor, era todo mundo. Caralho. Então por isso que eu digo, cara, assim, que me perdoe as pessoas que sofrem preconceito. Eu sou latino aqui, eu sou
venci aqui no Brasil. E você acha que eu não sofri preconceito? Sofro com preconceito por ser um mexicano. Então, assim, a força está dentro de você. Você sofrer preconceito não te impede de você triunfar. Não te impede. Pode ser mais difícil, pode sofrer, não está certo receber preconceito, não está, de jeito nenhum. Sim. Mas digo, não é um motivo para você não triunfar. Não é um motivo para você não conseguir alguma coisa. Te dava mais força nessa época? Ao contrário, me dava mais força. E, cara, no princípio, eu saía empurrada, era quase todo dia. Era porrada no metrô, era porrada na escola. Fui expulso umas 7 vezes da escola. Mas mesmo assim, conseguia passar de ano. Era porrada em todo lugar. Tipo, porque o que acontecia? Todo mundo... Como que era essa abordagem do pessoal com você? Cara, por exemplo, no metrô. Entendeu? Você já... O cara percebe que você... você está falando um espanhol diferente, já na hora de comprar um bilhete. Então ele já... E daí, gitano, que passa? Gitano, vete a tu casa. O sudaca, depois começamos a falar sudaca, volta ao teu país. Então era dia a dia. Era o dia a dia, cara. Então eu convivi muitos anos com essa história. E não sou eu, meus irmãos, mesma situação. Então, assim, só que eu sempre fui marrento e eu ia resolvendo meus problemas. No dia a dia. Eu lembro que era muito engraçado. Era muito engraçado. Outras das bandas que vocês vão entender porque é tão importante, algumas dessas bandas se voltaram tão importantes para mim, porque o Twisted Sister lançou aquele álbum Stay Hungry. E o Stay Hungry, se vocês lembram, era a capa dele assim, e atrás era com ele pegando um osso assim grande. E eu levava na escola o vinil, não levava uma sacola, eu levava o vinil na mão. A capa do vinil na mão para a escola. Então, quando um cara vinha me tentava, eu mostrava o vinil para ele e falava... Vem. E mostrava o vinil. E falava assim... Animal. Era meu jeito, encontrar meu jeito de supervivência, você tá entendendo? Rock and roll pra caralho. Em Barcelona, você tá entendendo? Então eu fui pegando uma fama, depois até me voltei líder de uma turma de caras, porque me ganhei um respeito, e já os professores se incomodaram com isso. Aí eu recebia, por exemplo, a aula de espanhol em catalão. O professor falando em catalão para falar sobre como você devia falar coisas em espanhol. Tipo, como escrever o correto espanhol, só que em catalão. Então, imagina, foi assim. Mas eu digo assim, são coisas na vida que ou você morre na praia, ou você nada. E você nadou, né? Eu quis nadar. E então foi quando consegui, depois de um monte de histórias, eu faltava só um pouco para terminar minha faculdade. E o professor, não façam isso, por favor, crianças, não façam isso, tá? Não façam o que eu fiz, mas preciso contá-lo até porque eu contei isso no meu livro. O professor que me fazia bullying, que me falava sudaca, que me expulsou 6 vezes, até às vezes erroneamente, ele inventou de que eu tinha pichado uma coisa que eu nunca fui. Eu podia ser briguento, mas eu não era um cara malandro, nem de roubar, nem de pichar coisas, nem nada. Ele inventou de que eu tinha pichado. O meu sobrenome se chama Barão Rojo. E Barão Rojo na Espanha é uma banda famosa, que se chama Barão Rojo. A banda mais famosa de heavy metal se chama Barão Rojo. Não conheço essa banda, eu não sabia. A banda mais famosa dela se chama Barão Rojo. Ouvi. E é meu sobrenome, Barão Rojo. E o que aconteceu? E significa Barão Vermelho. E no Brasil. E o único metaleiro que levava camisas Iron Maiden e tal era eu. E um cara, alguém colocou na sala de fotografia Iron Maiden, Barão Rojo, Twisted Sister e sei lá, Deep Purple. E o professor falou que eu tinha feito isso. Então o que aconteceu? Me expulsou. Falou para meu pai que meu cérebro é o tamanho de um macaco, assim, literalmente ele falou isso.
para meu pai, que era para eu me mandar para a roça, que meu cérebro não funcionava. Era assim, cara. Estou te falando, era assim. Puta merda. Isso já foi em 87. E eu fui para a escola e fui porrada no professor e falei, ninguém me expulsa, eu me expulso. E aí Você falei, arrebentou ele. Bateu no professor. por isso eu digo, não façam isso, galera, por favor. Nunca! Caralho, rock and roll. Não, por favor, caralho. não façam isso nunca. Tá, por favor, não façam isso, tá? Mas com todo respeito, ele mereceu, velho. Tá escroto, velho. Não, cara, pô, passou Escroto, velho. 2 anos me infernizando minha vida, falando, inventando histórias. E aí me expulsaram. Aí foi quando meu pai me castigou, me mandou 3 anos para uma casa, uma chácara que meus pais depois já tinham, era uma chácara bem no meio do mato, assim. Fiquei 3 meses, aí comecei a meditar e falei, eu vou ser alguém importante. E aí cheguei para meu pai, conversei para meus pais que queriam ir para a Inglaterra aprender inglês. Eu te perguntar da Inglaterra, foi aí que aconteceu. Aí foi. Aí, depois de 3 meses, eu nunca usei drogas na minha vida, tá? Nunca. Nem sequer usou drogas? Nunca. Eu acho que isso me salvou. É um meio que, Acho, cara, isso é o que me salvou. Legal, né? Quase. Eu acho que isso me salvou, porque se naquela época eu tivesse usado drogas... Ia se perder. Nossa. Porque era um rebelde, né? É rebelde. Era o combustível. Era então, tipo assim, em Barcelona, que eu amo Barcelona, adoro ir para lá e tal. Você não tem uma relação de mágoa com Barcelona por causa disso? Ao contrário, muito amor. Amor, tesão, boas lembranças. Mas toda vez que eu lembro que passo por alguma rua, falo aqui, aqui eu briguei com tal, aqui foi no metrô com não sei E a Inglaterra? Como é que foi? E aí, a Chegou lá? Inglaterra me mandei sozinho lá. Minha irmã, ela era dançarina da Royal Academy de Ballet, que tinha sido mais nova. E ela já estava morando lá, então me aproveitei dessa situação para morar com ela. Mas eu cheguei sem saber falar nada de inglês. 0. Só que eu me propus que eu queria aprender inglês, que eu ia terminar minha faculdade, que faltava. E a partir daí queria já me dedicar para a música. Então eu fui já com esse objetivo. Na Inglaterra você enfrentou menos preconceito ou mais? Cara, os ingleses são diferentes. Eles igual que os alemães, que os franceses, e que eles são preconceituosos em certa maneira, só que eles têm seu jeito de preconceito diferente. Um preconceito velado, certo? E você também sentir, tipo, não é uma coisa que também ninguém morre por isso, vai. Entendeu? É assim. Tipo, eu não sofro com essas coisas, né? Não. Como americano, por exemplo, que o inglês tenha preconceito de mim, digo, beleza, mas também tem muita gente muito mais culta lá, e muito mais... Eu recebi preconceito do americano, não aguento. Americano não aguento, porque muitos deles não sabem nem escrever, nem falar, não estudam. Não é de que o preconceito seja bom, quero que você entenda. O que não entendo é você falar um cara, por exemplo, não, você não pode entrar aqui porque você é latino, porque você não fala inglês, por exemplo. Ué, qual é o seu problema? Os americanos não sabem nem falar, nem sabem nem de onde está o Brasil. Acham que a capital do Brasil é Buenos Aires. Não é verdade? Está entendendo o que eu quero falar? É diferente. Mas o preconceito é ruim em qualquer lugar, lugar. Você entendendo? Muito ruim, seja de raça, sexo ou religião. Claro, mas eu quando fui na Inglaterra, nunca um cara me falou assim, vai lá volta para o teu país, o que você está fazendo? Nunca. Só os caras te ignoravam. Tipo, não queriam ser teu amigo. Tá entendendo? Te olhavam, às vezes falavam assim, segredo, mas... E daí? Tipo... Não era uma coisa tão agressiva. Não.